Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração da nossa catequese destrinchada. Hoje nós falaremos sobre justiça, mas não será uma aula sobre direito, sobre advocacia, não. Será sobre uma aula sobre justiça social. O que o catecismo, o que a Igreja Católica pensa sobre justiça social. Então, essa justiça aplicada verdadeiramente de forma concreta na vida das ovelhas, na vida das pessoas, na vida dos cristãos, né? Na vida da sociedade. Então nós vamos ver isso, mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, assista o vídeo até o final e lá no final eu vou deixar uma palavra para você assistir, para você colocar como comentário. Mas se você quiser fazer uma pergunta, fazer um questionamento, deixar alguma sugestão ou algum comentário, pode comentar durante o vídeo, durante o processo do vídeo aqui, durante a aula, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Então, nós falaremos sobre justiça social, certo? E aqui nós vamos ter 3 tópicos hoje. Nós vamos falar o primeiro tópico a respeito o respeito pela pessoa humana, ou seja, o quanto eu devo respeitar, o quanto deve se respeitar o humano, o ser humano, a igualdade e a diferença entre os homens, porque existem igualdades entre os homens e diferenças entre os homens, e a solidariedade, ou seja, essa forma de você lidar, do homem lidar com a doação, com a entrega, com a vida social, essa vida social. Mas vamos lá então para o nosso primeiro tópico, falando sobre o respeito pela pessoa humana. Primeiro nós precisamos introduzir essa justiça social. A justiça social deve ser garantida pela sociedade, ou seja, todos devem estar de acordo para que essa justiça social aconteça. Então, em alguns casos, em algumas sociedades, onde não há justiça social, no sentido de que onde a sociedade ela ou foi corrompida ou ela foi dominada por uma minoria, e essa minoria toma conta, a força de toda a realidade. Então, toda a riqueza humana, toda a riqueza fica, todos os bens, todo o luxo fica só para algumas pessoas, todos os direitos ficam só para uma minoria, mas a grande maioria sofre. Então, a justiça social ela deve ser garantida por toda a sociedade, a começar dos governantes, a começar daqueles que são os governantes. Deixa eu só ajustar esse... Isso, vamos lá. E a sociedade realiza essa justiça quando? Quando ela permite às associações e aos indivíduos obterem o que lhes é devido segundo a sua natureza e sua vocação. Então, basicamente é dizer o quê? Quando a sociedade ela deixa os seus indivíduos ou as suas associações, instituições livres para obterem o fruto do seu trabalho, essa justiça social acontece. Então eu não estou falando de uma desigualdade salarial ou de uma desigualdade monetária, onde algumas pessoas têm muito dinheiro e outras pessoas não têm. Se essas pessoas que têm muito dinheiro, elas trabalharam ou foram frutos de gerações e gerações de pessoas, dos seus familiares, dos seus antepassados, elas têm esse direito de manter e sustentar e ter esse fruto do seu trabalho. Não é esse tipo de justiça que nós estamos falando, no sentido de que, não, então eu tenho que pegar o dinheiro dos milionários e dar para os pobres. Não é isso. Não é isso. Cada um tem o seu fruto do seu trabalho. Mas a justiça social, ela está relacionada... A justiça social ela está relacionada com a liberdade das associações ou instituições e dos indivíduos. A justiça social está ligada, então, ao bem comum e ao exercício da autoridade e, eu vou acrescentar aqui também, e da liberdade. Por quê? Porque a autoridade ela dá liberdade para os seus indivíduos,
para suas associações, para suas instituições governarem, ou melhor, terem, terem as suas atribuições, certo? Então, essa justiça social está ligada ao bem comum. Como teremos justiça social? Bom, o primeiro passo para ter a justiça social implantada numa sociedade é respeitar a dignidade do homem. Respeitar a dignidade do homem é o único jeito de alcançar a justiça social. Então eu não posso ter ou dizer que há justiça social em uma sociedade se essa sociedade ela não respeita a dignidade do ser humano. Se ela não respeita a dignidade. E aqui eu não estou falando de só uma parte do ser humano, mas todos os seres humanos. Até mesmo aqueles que não merecem, de certa forma, aos olhos da sociedade, um respeito. Mas a dignidade, ela é algo que não é tirada, que não pode ser tirada do ser humano. Então, a dignidade, ela é como a alma do homem, que é imagem e semelhança de Deus. Mas não é só uma imagem e semelhança de Deus, porque Deus é digno. Não, não é só isso, não. Aliás, não é somente isso. Mas no sentido de que o homem ele está tão intimamente ligado à criação, por ser o elo dessa criação, né, por ser o dominador dessa criação, então todos têm essa dignidade. Obviamente que uns eles se respeitam e respeitam mais os outros, e outros respeitam e se respeitam menos do que os outros. O que a gente está falando aqui é que, ainda assim, a pessoa não perde a dignidade. Mesmo aqueles que não respeitaram a dignidade do outro, mesmo estes, eles não perdem a sua dignidade. Reconhecer que o homem é imagem e semelhança de Deus e ver além das aparências. Ou seja, não observar somente a aparência, não observar somente o que você está vendo, mas observar todo o contexto da criação. E a igreja, então, ela é essa responsável, essa autoridade para sempre recordar à sociedade de que todo homem contém a dignidade divina. Este respeito implica os direitos da dignidade da criatura. Quais são esses direitos da dignidade da criatura? Quais são os direitos que toda criatura humana tem? Os direitos humanos derivam da dignidade da pessoa e são anteriores à sociedade. Então, antes mesmo que exista uma sociedade, antes mesmo que exista, por exemplo, duas pessoas começam a ir para um lugar distante, para uma fazenda, para um lugar, e lá, nessa fazenda, eles começam a construir, de repente, em alguns anos, tem uma cidade ali. Antes mesmo de acontecer essa sociedade, já era resguardado o direito humano daquelas pessoas. Até mesmo pelo local, pelo terreno e tudo mais, tudo ali é garantido. A prova disso é que nós temos uma garantia da nossa nação, antes mesmo do nosso nascimento. Antes mesmo de nosso nascimento, nós temos uma garantia de nascer em um país seguro, democrático, coerente, entendeu? Entende? Então a legitimidade moral da autoridade depende do respeito por estes direitos. Então, a autoridade, ela só vai ter autoridade, de fato, né, se ela respeita os direitos dos seus indivíduos. Se ela respeita. Então, se ela não respeita os direitos dos seus indivíduos, ela é uma sociedade, ela é uma autoridade ilegítima, não legítima. Ela é uma autoridade não legítima. Então, ela precisa autoridade, ela precisa respeitar os direitos e a liberdade dos seus indivíduos. Ignorar esses direitos leva a uma sociedade que recorre à força e à violência. A gente pode ver, então, as antidemocracias, as ditaduras, os governos que proporcionam violência, que
ganham as coisas à força. Então a gente vai percebendo isso em todas as situações. A igreja deve lembrar os direitos humanos e distingui-los de reivindicações abusivas. Então é papel da Igreja Católica não intervir de forma direta, como muitas vezes os Estados Unidos já interviu, ou a ONU já interviu, obviamente que tem os seus papéis, né? Mas a Igreja Católica, ela não tem esse direito, ela não tem esse, não é o direito, ela não tem esse papel de intervir diretamente, mas de lembrar que deve-se ser respeitados os direitos humanos e distingui-los de reivindicações abusivas, ou seja, situações que são abusivas, dizer que tal coisa é direito humano, como dizer que o aborto é algo pela saúde humana. Não, não é. Não é. Então a igreja tem que lembrar essas reivindicações abusivas. Ah, eu estou sofrendo por isso e por isso. Está mesmo. É a igreja que vai dizer se aquilo é realmente um desrespeito à dignidade humana ou não. Então, respeitar o próximo como a si mesmo. Né? E aqui eu mudei um pouquinho a palavra, né? Porque o amar é muito... a gente entende muito o amar como algo sentimental demais. Então, quando nós estamos falando de justiça, nós não estamos falando de amor. Nós estamos falando de respeito, certo? E esse respeito ele deve ser criado ou cultivado nas pessoas. Cada um, sem qualquer exceção, considere o seu próximo como outro ele mesmo. Ou seja, para respeitar o outro, eu devo agir e dar ao outro o respeito que eu quero para mim, que eu desejo para mim. Então nós precisamos zelar pela sua existência. Ou seja, zelar pela existência do próximo. Então, quando o próximo já existe, e lembra aqui que existir vem antes de nascer, tá bom? O problema, aqui a gente pode olhar do aborto, ou do assassinato, da eutanásia, de qualquer coisa, é que nascer é procedente do existir. Você só nasce porque existe. Então, aqui nós não estamos falando de nascimento, nós estamos falando de existência. Então existe esse zelo, deve haver esse zelo por toda criatura humana. Por toda criatura humana, batizados ou não. Zelar também pelos meios que lhes são necessários para viver dignamente. Então aí zelar pela comida, pela saúde, pela segurança, pela educação, pelo alimento, pelos cuidados. E aqui entra todo ser humano, que tem o direito aos meios necessários para viver dignamente. Existe esse meio. Então a gente precisa, como sociedade, se unir, se juntar para que aconteça. Aí eu te pergunto uma coisa. Você que é contrário às campanhas da fraternidade, faz sentido para você agora as campanhas da fraternidade da igreja? Lembra que eu acabei de falar que a igreja ela é responsável por lembrar sempre da dignidade. E aí a pessoa fala assim, mas tem coisas mais importantes. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. As coisas mais importantes que eu considero, por exemplo, que nós consideramos como sacramentos, como viver a santidade, como buscar uma vida no Espírito, como ouvir a palavra de Deus, como comungar o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, elas são importantes, muito, muito importantes, mas elas são trabalhadas num ambiente controlado. A campanha da fraternidade, ela é para convidar todos aqueles que são irmãos, todos aqueles que estão vivendo em uma fraternidade, em uma sociedade. Então aqui eu não estou falando de fé, eu estou falando de dignidade. Então, a campanha da fraternidade, claro que ela pode utilizar-se de vários temas, de todos os temas, né? Temas que são relacionados ao respeito do ser humano,
Ah, mas é buscar as coisas da terra. Será mesmo? Olha só, o catecismo ele está dizendo para nós, que nós devemos respeitar a todos, que nós devemos, que a igreja é essa responsável por lembrar do respeito a todas as situações de dignidade, seja da natureza, seja da fome, da pobreza, da miséria, do alimento, da segurança, da saúde, de tudo aquilo que traz dignidade para a pessoa. E aí, por isso a igreja, todos os anos, vai sempre lembrar, a base de toda campanha da fraternidade é a caridade. Você nunca vai ouvir a Igreja Católica, a CNBB, falar que não precisa se dar caridade, até porque ela iria contra a palavra de Deus, mais especificamente 1 Coríntios 13. Então, só a caridade pode fazer desaparecer esses temores. É pela caridade que nós vamos fazer desaparecer os temores, os preconceitos e as atitudes de orgulho e egoísmo. Agora eu te pergunto, você que está contra as campanhas da fraternidade, você que é contra as campanhas da fraternidade, você acha que você está sendo altruísta, pensando no outro, ou você está sendo egoísta e pensando só no seu mundinho e nas pessoas que estão à sua volta e nas pessoas que estão vivendo hoje? Você não está pensando nas pessoas que virão amanhã, você não está pensando nas pessoas que não têm o convívio social com você. Isso é cristão? Então, pensa bem antes de você criticar as campanhas da fraternidade. Pensa muito bem se você não está sendo egoísta, se você não está sendo orgulhoso, se você não está sendo preconceituoso, no sentido de que você não está se colocando no lugar do outro, nas necessidades do outro. Ah, mas os indígenas, melhor dizendo, né? Os indígenas são minoria. Ok, mas eles existem. Eles existem. E como existentes, eles merecem dignidade também. Como existentes, os negros merecem dignidade também. E o que eu estou falando de quilombola, eu estou falando de pessoas que sofrem com a escravidão ainda. Não só negros, né? Obviamente. Mas é porque hoje ainda existe escravidão. Infelizmente, a gente tem consciência, só não sabe quando, né? E muitas vezes a gente... Porque essa escravidão muitas vezes é muito disfarçada, muito velada de alguns direitos. Não, eu te dou um pouco de dinheiro aqui, mas você só pode comprar na minha fazenda, né? Então, infelizmente acontece muito isso também. Nos interiores do Brasil, do mundo, acontece muito isso. Também esses temores, esses medos de você estar indo contra aquilo que não é somente do céu, né? Mas as coisas da terra também elas são importantes. Por isso que Jesus ele deu as chaves do céu e da terra para Pedro, não só do céu. Então, o Papa é governante também da terra. É governante também da terra. Não há lei sobre a terra que seja capaz de colocar ordem na cabeça de ninguém. O que eu quero dizer com isso aqui? O que o catecismo vai dizer com isso aqui? Que nós não podemos instigar as pessoas a fazer o que a gente quer fazer. Seria muito bom, mas não seria liberdade. Não teria liberdade. As pessoas não teriam liberdade. E nós não estamos falando de não há dignidade, não há respeito sem liberdade. E para nós finalizarmos esse trecho, nós vamos falar sobre os indefesos e os diferentes. Para os indefesos, aqueles que não conseguem se proteger, aqueles que não têm o direito, aqueles que não têm capacidade de se proteger, sejam os que não nasceram ainda, né, mas que já são existentes, nós entendemos isso aqui, sejam aqueles que são mais fracos por natureza, por meios financeiros, seja o que quer que for, aqueles que são indefesos socialmente devem ser os que nos aproximam, devem ser os que nós nos aproximemos mais para servir. Eles são o nosso próximo. Esses são
os que devem ser mais servidos por nós. Mateus 25, 40. São aqueles indefesos, os que não conseguem se defender das doenças, os que não conseguem se defender da falta de liberdade por conta das cadeias. E aqui eu não estou dizendo que deve se libertar os prisioneiros, mas eu estou falando que deve se levar dignidade até mesmo para os prisioneiros que precisam pagar pelos seus crimes, pelas pessoas que sofrem com fome, com sede, com nudez, que é o que está falando lá em Mateus 25, onde ele diz: quantas vezes o fizeste a um desses meus irmãos pequeninos, ou seja, a um desses irmãos indefesos, foi a mim que fizestes. Cristo está nos indefesos. Cristo está naqueles que são pequeninos. Nós precisamos lembrar isso. Nós precisamos dizer: a minha vida de santidade, ela não pode ser somente na minha família. É muito bonitinho você reclamar da campanha da fraternidade e tudo mais, mas não ter um meio onde você serve de forma concreta essas pessoas, os indefesos. Você só faz serviço social, você só faz ministério onde você está ali num ambiente controlado. E Cristo não nos chama para um ambiente controlado. Cristo não nos chama para o ordinário. Cristo nos chama para o extraordinário. Para nós sairmos da nossa zona de conforto. Para nós sermos uma igreja em saída, como o Papa Francisco vai dizer. Para sermos uma igreja em saída. Na verdade, não é do Papa Francisco essa frase. Ela é uma recordação do Papa Francisco, que a igreja sempre manteve. Então, é muito importante nós sempre recordarmos: será que nós estaremos do lado direito ou do lado esquerdo quando Jesus nos chamar? Quando Jesus nos chamar, de fato, né? E às vezes você que é de direita, né? E aqui eu estou falando de meio político também. Você que é de direita pode se ver no fim na esquerda de Jesus, certo? Então, eu não estou dizendo aqui que esse é o único meio importante. Olha só. Nós chegamos a 69 aulas do Catequese Destrinchada. E nessas 69 aulas, agora que eu comecei a falar de um meio mais social, de um meio mais humano, de um meio mais terrestre. Mas isso não significa que as outras 68 aulas foram descartadas. Pelo contrário, elas só são a base para nós chegarmos até aqui. Por isso o Catecismo coloca no parágrafo 1932 esses termos. Entende? Por quê? Porque o mais importante foi dito lá na frente, né? Primeiro nós falamos da nossa fé, depois falamos dos nossos sacramentos, agora nós estamos falando dos nossos mandamentos, o que nós devemos fazer. E não somente aos indefesos, mas àqueles que são diferentes. E aos que pensam e vivem de forma diferente dos cristãos, deve-se ter o mesmo dever de aproximar-se para servi-los. Os últimos, os que se colocam no último lugar, serão os primeiros. Jesus ele vai nos chamar a isso. Jesus vai nos chamar a amar os nossos inimigos, a respeitar os nossos inimigos, a rezar pelos nossos inimigos, ou seja, a querer o bem dos nossos inimigos. E inimigos na Bíblia são diferentes. É pessoas que são diferentes. Então, esse termo inimigo, você vai colocar inimigo, ódio, você vai colocar como diferença. Quando Deus fala para Adão: colocarei ódio entre ti e a tua descendência, entre a descendência da... Quando fala desse ódio, dessa diferença, dessa inimizade, está falando de uma diferença. Mas aí, essa diferença entre a Virgem Maria e Satanás é a diferença total. O que um é, o outro é o oposto. Certo? Então, o oposto de Satanás é a Virgem Maria. O que um foi para o orgulho, o outro foi para a humildade. E aí, nós continuamos. Como nós devemos fazer isso? Como nós devemos pensar e viver com os diferentes? Servir os diferentes e nos aproximar dele. Nós devemos perdoar as ofensas, vivendo o mandamento do amor e abençoando os nossos inimigos.
abençoando, ou seja, querendo bem, ditando bem para os nossos inimigos, desejando bem para os nossos inimigos, perdoando as ofensas e vivendo o amor, e vivendo o mandamento do amor. Correto? Muito esquerdista esse discurso para você? Pois é, mas ele é muito cristão. Ele é muito cristão. A direita e a esquerda, eles têm lados. O problema da esquerda, o problema da esquerda é que ela se esquece do mais importante. O problema da direita é que ela esquece que existem coisas que não são tão importantes, mas que precisam ser vividas também. Mas que são caminho para encontrar a importância, que dão significado, sentido e valor. É como se dizer assim, qual é a perna mais importante para você, a direita ou a esquerda? Bom, quando eu estou com a perna direita no ar, a esquerda está apoiando. Quando eu estou com a perna esquerda no ar, a direita está apoiando. E qual que é a perna mais importante para uma pessoa que tem as duas pernas? Se você tivesse que escolher, qual seria a perna? Ambas são importantes. Então, não dá para andar só com uma perna. Nós precisamos pensar com os dois lados do cérebro. Nós precisamos pensar com os dois lados políticos. Mas uma sociedade que pense com os dois lados políticos. Não é uma sociedade que vive em cima do muro. É uma sociedade que pense. E por isso os políticos existem, para pensar e não para lutar pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades. Não é isso. Então, falar sobre direita e esquerda hoje parece muito político, e de fato é. De fato é. Mas é pensar esse lado. É pensar nas duas chaves que Pedro recebeu. A chave, não adianta eu colocar a minha cabeça no céu se eu não tenho os meus pés no chão. E não adianta eu colocar os meus pés no chão se eu não tenho o meu pensamento no céu. Então, as duas coisas são convite de Jesus para nós, de pensar no céu, mas ter o nosso pensamento na terra. Buscai as coisas do alto, não vos peço que o tire do mundo. São dois discursos de Jesus. Tá vendo? Vai falar que Jesus é de esquerda ou vai falar que Jesus é de direita agora? Pois é, né? Então fica aí o questionamento para você. Vamos então falar agora sobre nosso segundo tópico dessa aula, que é sobre a igualdade e a diferença entre os homens. Quais são as semelhanças e o que é diferente entre nós? Então a gente precisa ver as semelhanças que nos unem e as diferenças que nos separam. Se é que a palavra separa se encaixa bem nesse sentido aqui. Vamos lá então. Primeiro, as semelhanças. Somos semelhantes conforme a nossa natureza e criação divina. Então fomos criados e a nossa natureza ela é divina, ela é uma criação divina. Todos então têm alma racional, e aqui eu estou falando todos seres humanos, tá bom? Animais não têm alma racional, certo? Animais não têm alma racional. Todos os seres humanos têm alma racional, todos têm uma mesma origem, que é Deus, todos têm uma mesma natureza, que é a natureza humana. Todos foram resgatados pelo sacrifício de Cristo. Não há nenhuma pessoa que o sacrifício de Cristo não alcançou. Não há uma pessoa, mesmo aquela que não ouviu falar sobre Cristo, essa pessoa, ela recebeu a dignidade e o resgate do sacrifício de Cristo. Todos são chamados a participar de suas bem-aventuranças, das bem-aventuranças de Cristo. Todos são chamados. E todos gozam de igual dignidade. Então a minha dignidade é igual à sua, que é igual a de um criminoso, que é igual a de um político, que é igual a de um rei, que é igual a de uma princesa, que é igual a de um atleta, que é igual a de uma pessoa indígena, que é igual a todas. A nossa dignidade é uma só. A nossa dignidade é uma só, porque temos uma mesma natureza, uma mesma origem, não uma mesma alma humana, mas uma mesma natureza da nossa alma humana. A dignidade
pessoal é a base que sustenta a igualdade. Então, quando eu penso na dignidade, eu penso nessa igualdade de todos. O Concílio Vaticano II vai dizer, lá na Gaudium et Spes, né, vai dizer o seguinte: toda espécie de discriminação relativamente aos direitos fundamentais da pessoa, quer por razão do sexo, quer da raça, cor, condição social, língua ou religião, deve ser ultrapassada e eliminada como contrária ao desígnio de Deus. Então, não deve existir discriminação por conta de qualquer diferença. Seja diferença por sexo, seja diferença por raça, seja diferença por cor, seja diferença por condição social, seja discriminação por língua, seja discriminação por religião, todas elas devem ser ultrapassadas e eliminadas. Então, qualquer discriminação é ultrapassada. É ultrapassada. Não deve existir e deve ser eliminada do nosso meio. Certo? Então, aqui nós precisamos observar as discriminações, até mesmo as mais sutis, no nosso meio. Por isso ainda é importante essa conscientização. Né? As pessoas ficam falando assim, porque é muito mimimi. Não. Existem pessoas que estão sofrendo. Claro que tem pessoas que estão sofrendo pessoalmente, mas estão colocando esse pessoal como algo que é comunitário. E não é um sofrimento comunitário. Né? Não é um sofrimento comunitário, mas existem sofrimentos comunitários e que esses sim devem ser observados e registrados e ultrapassados e eliminados da nossa vida. Como nós vimos agora as semelhanças, agora nós vamos ver as diferenças entre nós. Há várias diferenças entre nós. Ao nascer, precisamos desenvolver a vida corporal e espiritual. Porque o ser humano é um ser corporal e espiritual, matéria e espírito. E para isso necessita de elementos para os desenvolver e principalmente precisa dos outros. Tá aí a prova dos não nascidos ainda, né? Mas existentes. Os não nascidos, eles precisam da mãe para sobreviver, para se desenvolver. Para se desenvolver. Tirar a mãe dele ou a mãe tirá-lo é algo gravíssimo, porque você está tirando o direito de desenvolver corpo e espírito daquela criatura. Você está tirando o direito dele se desenvolver. Então, é necessário dar as condições para esse desenvolvimento. E há diferenças entre os seres humanos, como a idade, capacidades físicas, aptidões intelectuais, aptidões morais, intercâmbios e distribuição de riquezas. Então são essas as diferenças que existem. E algumas estão nos planos de Deus. Algumas dessas diferenças estão nos planos de Deus. Então nós precisamos entender que algumas estão no plano de Deus e algumas não estão no plano de Deus. Deixa eu mudar essa cor aqui. Estas diferenças fazem parte do plano de Deus que quer que aqueles que têm pouco recebam dos que têm muito. Então aqui eu estou falando, eu vou abrir de novo aqui só para a gente ver. Aqueles que têm pouca idade, não estou falando também só de monetário aqui, só de riquezas, né? Mas aqueles que têm pouca idade recebam daqueles que têm muito. Aqueles que têm pouca capacidade física recebam daqueles que têm muito. Aqueles que têm pouca capacidade intelectual, aptidão intelectual ou moral, recebam daqueles que têm muito. Aqueles que têm pouca distribuição de riquezas recebam daqueles que têm muito. Certo? E aqueles que têm muito distribuam aos que têm pouco. Então, aí faz o inverso aí. Faz o inverso dessa comparação. As diferenças devem estimular a magnanimidade, a benevolência, a partilha, o enriquecimento entre as culturas. Ou seja, esse sentimento de dar ao outro, essa magnanimidade, benevolência, de fazer o outro melhor, de tornar a sociedade, o próximo, aquele que é menor a mim, né, ou que é mais incapaz do que eu, ou que existem diferenças a mim, aquele que tem pouco,
dar a ele, essa magnanimidade, é dar a ele a capacidade de ter o que eu tenho. O verdadeiro bom professor, a gente fala nisso, né? Na educação a gente fala isso. O bom professor não é aquele que faz o seu discípulo somente aprender, mas aquele que ensina para que o seu discípulo supere o mestre, para que o mestre seja superado. Então, a benevolência, a partilha, dividir os bens, dividir o pão, enriquecer também as culturas. A ideia é que cada um tivesse necessidade do outro. Deus, então, dá a nós. Deus, então... Oh, meu pai, o que eu fiz aqui? Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu achar aqui. Então, a ideia de Deus, quando nos dá as diferenças, essas diferenças que existem entre nós, é para que nós necessitemos uns dos outros. Imagina se uma pessoa ela tivesse tudo de melhor. Ela fosse a pessoa mais velha, fosse a pessoa mais rica, fosse a pessoa mais inteligente, fosse a pessoa mais moral, fosse a pessoa com mais capacidade física, e ela não precisasse de ninguém. Entende? Então você vai vendo que as diferenças, as necessidades, elas vão aparecendo porque para nós precisarmos uns dos outros. A nossa maior necessidade é precisar de Deus e dos outros. E outras diferenças, melhor dizendo, e outras diferenças que não são da vontade de Deus. Então existem diferenças que não são da vontade de Deus, né? Estas são desigualdades, como o catecismo vai dizer, desigualdades iníquas. Todo ser humano deve ter condições de vida humana justas. Então todo ser humano deve ter essa condição de vida humana justa, certo? E alguns são os obstáculos dessas condições de vida humana justa, que é a justiça social, a equidade, a dignidade, a paz social e internacional. Então, tá vendo mais uma vez aqui o conteúdo das campanhas da fraternidade? E tá no catecismo. Aí você, que às vezes fala assim, porque a campanha da fraternidade ela foge muito do que o catecismo diz, do que a fé diz. E a fé está dizendo isso aqui. E aí? Quem é que não leu realmente o catecismo? Quem é que realmente não leu o catecismo? Você ou o bispo que fez a campanha da fraternidade? Então, antes de condenar, julgar, dizer, estude antes, entenda um pouquinho mais. Eu não estou dizendo que as campanhas da fraternidade não podem ser voltadas também para um lado mais espiritual. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que isso também é importante, isso também está na nossa fé, isso faz parte do nosso convívio social, do nosso meio. E, por fim, nós temos mais 3 parágrafos para dizer aqui, 4 parágrafos, né? Para nós conversarmos um pouquinho sobre essa solidariedade, sobre como o ser humano vai lidar com essa solidariedade, como ele vai doar. Bom, é uma exigência direta da fraternidade humana e cristã a solidariedade. Deixa eu tirar essa vírgula aqui, né? Acho que não existe essa vírgula aqui. É uma exigência direta da fraternidade. Então, para eu dizer que eu sou fraterno, eu preciso ser solidário. Eu preciso dar alguma coisa para alguém. Tanto a natureza racional dos homens quanto o sacrifício oferecido por Jesus nos intimam a solidariedade ou caridade social. Então, até mesmo aquela pessoa que é racional, que não tem fé, ela sabe que ela precisa dar, que ela precisa ajudar outras pessoas. A prova disso é que existem muitos professores ateus. Eles estão ali porque eles sabem que eles precisam dar algo para os outros. Isso não significa que eles acreditam em Deus ou não, não é isso. Mas eles sabem que existe enraizado na sua natureza um desejo de se sacrificar, de se oferecer aos outros. Mas claro que essa consciência também ela vai com base em Jesus, que ofereceu tudo e se ofereceu.
como sacrifício. Manifesta-se, então, na repartição dos bens. Repartição de bens são coisas terrenas, tá, gente? Então, lógico que eu não tô dando, não são só bens, tá? Não são só bens materiais. Mas quando eu falo de repartição de bens, você pensa em materiais. Mas eu tô dizendo também de bens espirituais também. Certo? Então, pessoas que estão, por exemplo, que estão dando aula, né, que dão aula, professores de faculdade, de universidades, de escolas, de colégios, enfim, o que quer que seja, eles estão dando bens espirituais. Ainda por quê? Espirituais porque não podem ser tocados, não podem ser tirados, né? Bens espirituais. Qual a diferença entre bens espirituais e bens materiais? O bem material, quando eu dou para alguém, eu fico sem aquela parte. Se eu tenho 10 reais e dou 5 para uma pessoa, eu fico com 5 reais. Mas um bem espiritual, se eu dou para uma pessoa, esse bem espiritual, ele continua em mim. Se eu dou, por exemplo, se eu tenho paciência com uma pessoa, se eu ensino uma coisa para alguém, por exemplo, eu ensinar que 2 mais 2 é 4 para uma pessoa. Ao ensinar que 2 mais 2 é 4, eu não perco a capacidade de saber que 2 mais 2 é 4. Eu continuo e a pessoa também vai saber. Então é um bem espiritual. A diferença do bem espiritual é que ele não se perde para o bem material, que ele se perde em mim. Ele não pode ser dividido, né? Ele é multiplicado, na verdade. O bem espiritual é multiplicado, o bem material é dividido. Na remuneração do trabalho, então aqui em meios agora, em meios também, então, materiais, do esforço por uma ordem social mais justa e nas tensões, no esforço de uma ordem social mais justa, vamos parar falar isso aqui antes, né? Que é esse, ou seja, eu saber que eu preciso me esforçar para que o outro tenha justiça, receba justiça. E aqui a gente pode falar também dos prisioneiros, mais uma vez. A gente pode falar, eles estão recebendo justiça, como a sociedade está recebendo. Não é somente a sociedade que está sendo justiçada. Ele também merece aquilo. É justiça. Quando ele fica preso 10 anos, se a condenação dele foi a 10 anos. Foi por 10 anos. É injusto quando ele sai antes. É injusto quando ele sai, quando por meio de subterfúgios e tudo mais, acontece essa saída. É injusto. Porque não foi essa a condenação. Mas continuando. Isso aí é advocacia, não é da minha área, mas eu estou dizendo mais da minha opinião. Certo? E nas tensões e conflitos resolvidos. Então, globais, sociais, regionais, institucionais, familiares, conflitos devem ser solucionados. Vão existir sempre conflitos, mas eles precisam ser resolvidos. Certo? Como os problemas devem ser resolvidos? Como esses conflitos devem ser resolvidos? Todos devem participar da solução dos problemas socioeconômicos. Então, solidariedade dos pobres entre si, solidariedade dos ricos com os pobres, solidariedade dos trabalhadores entre si, solidariedade dos empresários e empregados da empresa, solidariedade entre as nações e entre os povos. Ou seja, o pobre, o rico, o trabalhador, o empregado, o empresário, o patrão, o funcionário, as nações, os povos, todos devem se unir para dar o que tem. Então, é isso que vai resolver o problema das desigualdades social no mundo. A solidariedade internacional é uma exigência de ordem moral. Dela depende a paz em partes. Obviamente, né? A gente não está falando de uma paz que vem de Deus. A gente está falando de uma paz humana. Mas essa paz humana, ela possibilita uma paz espiritual. Quer ver um exemplo? Quando você vai rezar, quando você procura um lugar para rezar, você procura um lugar barulhento ou você procura um lugar silencioso, calmo, tranquilo, que te reflita, que te remeta a uma paz? Mas essa paz que você está procurando espiritual, ela só acontece no silêncio de uma paz
mundana, de uma paz secular. De uma paz secular. Então, a paz secular ela é importante para alcançarmos, ou pelo menos para que nós conseguimos entender e enxergar a paz espiritual. E por fim, nós vamos falar sobre a virtude da solidariedade. Muito mais do que os bens materiais, é a virtude da solidariedade, que é difundir os bens espirituais da fé que favorecem o desenvolvimento dos bens temporais. Então, nós seremos só uma sociedade justa e fraterna e solidária quando nós difundirmos os bens espirituais. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. São Mateus 6,33 vai dizer: procurar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então, o acréscimo, a justiça humana, a justiça mundana, a justiça secular, ela vai acontecer quando nós tivermos justiça, quando nós buscarmos o reino de Deus e a justiça de Deus. Quando nós buscarmos os bens espirituais, quando nós levarmos os bens espirituais. Então, antes, claro que eu posso dar comida para uma pessoa, sim, mas eu preciso também falar de Deus para ela. Eu preciso falar de Deus para ela. Então, na próxima vez que um mendigo vir parar você, não questiona se você pode ou não dar dinheiro. Questione se você pode ou não dar Jesus para aquela pessoa. Se você deu realmente Jesus para aquela pessoa. Se ela vai usar o dinheiro dela para bebida, para o que quer que seja, não interessa. Você não vai dar dinheiro para ela. Você vai dar Jesus para ela. O dinheiro é só um acréscimo, é só uma forma de abrir o coração dela. Porque é óbvio, né? Vai ser muito mais fácil um mendigo, uma pessoa que está vivendo em dignidade, em situação de rua, ouvir você quando você deu um dinheiro para ele comer, mesmo que seja para ele beber uma cachaçinha dele lá, do que ele ouvir você se você não deu nada, né? E às vezes é o contrário, né? Parece que às vezes é o mendigo que fala de Deus para nós. Não somos nós que falamos de Deus para o mendigo. Não somos nós que falamos de Cristo. Não somos nós cristãos que falamos de Cristo para os mendigos. São os mendigos que falam de Cristo para nós. Olha que triste isso, né? É triste. É triste as pessoas elas ficarem condicionando a solidariedade. Não, eu não vou fazer isso porque ele vai usar para o mal. Que use. Use esse dinheiro antes de ele usar para o mal. Use esse dinheiro que você está dando para ele para o bem. Aí só que você não usa para o bem, não dá e ainda não proporciona a liberdade e dignidade dele escolher o que ele quer fazer. O que ele vai fazer com o dinheiro é problema dele. O que você vai fazer com o que você sabe é problema seu. Desde há 2000 anos atrás, para nós finalizarmos, vai dizer: desde há 2000 anos que vive e persevera na alma da igreja este sentimento, que levou e ainda leva as almas até ao heroísmo caridoso dos monges agricultores, dos libertadores de escravos, dos que cuidam dos doentes, dos mensageiros da fé, da civilização da ciência, a todas as gerações e a todos os povos, em vista a criar condições sociais capazes de todos tornar possível uma vida digna do homem e do cristão. Então, todos devem pensar, os monges, os libertadores, os cientistas, os médicos, as gerações, os povos, todos devem pensar no desenvolvimento social e na liberdade da dignidade, na liberdade do ser humano. Então todos devem pensar muito bem sobre isso. Que alegria dar essa aula. Que liberdade. Que felicidade a minha de poder dar essa aula. Porque parece que as pessoas elas entendem a igreja como um ambiente somente espiritual. E não é, gente. E não é. A nossa igreja, ela vai muito além do... Aliás, o espiritual é o nosso objetivo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
Mas se nós não vivermos o acréscimo, se nós não tivermos o acréscimo, a gente está vivendo errado. A gente não está buscando. Porque foi promessa de Jesus. Se nós estamos buscando o espiritual e não está vindo o acréscimo, é porque nós estamos buscando o espiritual de forma errada. E eu estou falando aqui como sociedade, eu não estou falando como pessoa. Tá? Eu não estou falando de uma forma da teologia da prosperidade, não é isso. Né? Porque na minha cabeça agora que eu pensei assim, putz, está parecendo tanto teologia da prosperidade, não é isso. Eu estou falando de uma forma social, de sociedade. Ou seja, se nós como sociedade estamos... Vocês já foram num lugar que parece que a sociedade, ali o meio, né, todo mundo está condicionado a fazer o bem. Mesmo os que fazem o mal, eles estão condicionados a fazer o bem. E aí a gente percebe que existem situações e situações, cidades e cidades, países e países. A gente vê a diferença, a gente fica até assim, nossa, inveja, podia morar lá na Polônia. Polônia que é bom, né? Ou em outro, sei lá, tô dando um exemplo da Polônia aqui, né? Mas e aí, gente? O que você está fazendo pela sua sociedade hoje? Certo? Então é isso. Nós finalizamos essa aula hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. E hoje nós vamos falar, a nossa palavra vai ser acréscimo. Vai ser esse acréscimo, né? Não esquece que acréscimo tem acento no E, tá bom? Acréscimo. Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, deixa a palavra acréscimo para eu saber que você assistiu até o final. Só 2 pessoas estão colocando isso aqui, tá, gente? Então, se você assistiu até o final, comenta aqui para eu saber que você está assistindo até o final, né? Isso me motiva mais ainda. Fala, olha que legal, tal pessoa tá vendo, né? Pessoas conhecidas e tudo mais, não tem problema, mas fala isso, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe você. Que espero que essa aula foi muito frutuosa e as próximas aulas serão mais frutuosas ainda, para nós chegarmos a entender de forma perfeita os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eles só valem quando nós entendemos de fato toda essa trajetória que nós estamos tendo aqui. Certo? Fiquemos selados na proteção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.